Olá, meus amigos do canal da Paróquia de São Judas Tadeu, tudo bem? Eu sou o Diego, sou aqui da Pastoral da Formação. Estamos hoje para continuar os nossos vídeos sobre os dogmas marianos nesse mês de maio, né? Já temos dois vídeos, se você quiser depois dar uma conferida lá no arquivo aí do YouTube, né? Volta lá para ver os nossos vídeos sobre os dogmas, de forma geral, né? Uma explicação sobre os dogmas, uma explicação sobre os dogmas marianos. Que nós estamos fazendo aqui. Já teve o primeiro dogma também, uma maternidade divina. A gente vai para o segundo dogma, a virgindade perpétua de Nossa Senhora. Tá bom? Então vamos lá. Virgindade perpétua. O que significa de forma simples a virgindade perpétua? Significa que Maria é virgem antes, durante e depois do parto. Maria sempre foi virgem, né? Ela concebeu de forma virginal, por ação do Espírito Santo. Ela teve um parto que, durante esse parto, ela permaneceu virgem. E depois desse parto, ela levou sua vida inteira continuando virgem. Tá? Quando que isso foi proclamado dentro da história da Igreja? No segundo concílio de Constantinopla, em 553, Maria foi considerada sempre virgem. Esse título foi dado para ela, Maria sempre virgem. Posteriormente, no concílio de Latrão, em 649, o Papa Martinho I explica esse título da Nossa Senhora, dando o sentido completo que a gente tem até hoje. Ele fala: se alguém não confessa de acordo com os santos padres, propriamente, segundo a verdade, como Mãe de Deus, a Santa, sempre Virgem Imaculada Maria, por haver concebido nos últimos tempos do Espírito Santo e sem concurso viril, sem concurso de homem, gerando incorruptivelmente o mesmo Verbo, especial e verdadeiramente, permanecendo indestruída ainda depois do parto, sua virgindade, seja condenado. Condenado, né, nesse caso aí, é a excomunhão, né, ser considerado alguém que não confessa a fé da igreja, seja considerado alguém que não acredita nessa fé e que não faz parte da igreja, porque para fazer parte da igreja tem que confessar a fé, tá? Então, esse é o dogma da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Na escritura, em Isaías, lá, Isaías capítulo 7, versículo 14, a gente já via, né, Isaías falando, uma virgem conceberá e dará à luz. Né? Então ela é virgem concebendo e virgem dando à luz. Santo Agostinho já falava também, né? Virgem que concebe, virgem que dá à luz, virgem grávida, virgem que traz o feto. Virgem perpétua. São Jerônimo afirma claramente: acreditamos que Maria permaneceu virgem por toda a vida, porque lemos isso nas Escrituras. Tá? Primeira coisa que a gente precisa entender, né? No mundo de hoje isso é importante ser dito. A virgindade perpétua de Maria Santíssima, de Nossa Senhora, é um milagre que Deus fez e um privilégio. Tá? Vamos parte por parte. Por que o milagre é meio óbvio, né? A gente precisa recuperar esse sentido do milagre, né? Porque talvez para muitas pessoas seja difícil acreditar no milagre. Então, é um milagre que Nossa Senhora tenha concebido sem a participação de um homem. Por que é um milagre? Porque é na forma natural das coisas acontecerem no mundo, né? Mas no caso de Nossa Senhora foi o que aconteceu, né? Através da ação do Espírito Santo. Se Deus pode fazê-la conceber de forma milagrosa, também o nascimento foi de forma milagrosa, né? Então, Maria também tem o filho dela de uma forma milagrosa, uma forma que faz com que a virgindade dela permaneça intacta. Tem um exemplo que é dado, que é interessante, né? Logo depois da ressurreição, Jesus aparece, os apóstolos estavam trancados, com as portas fechadas, Jesus aparece no meio deles. Então Jesus entra naquela sala sem abrir a porta. Da mesma forma, né, aí fazem analogia. Jesus poderia nascer através da ação de Deus, né, mesmo sem que Nossa Senhora deixasse ser virgem, né? Então, ela virgem antes, virgem durante e virgem posteriormente ao parto. Nossa Senhora se consagrou totalmente, apesar da união dela com São José, né? Era um casamento em que ela,
né, se consagrou a Deus, se entregou totalmente a Deus, e São José, obviamente, entendia e concordava com isso, né? Imagina se São José seria louco, né, de querer tocar na mãe de Deus, naquela que Deus reservou para ela. São José, como alguém também totalmente entregue a Deus, entendia a missão dela e colocava a sua missão dentro dessa missão, né, de cuidar do Filho de Deus e da Mãe de Deus. Né? E aí eu falava que a virgindade perpétua de Nossa Senhora é um milagre, mas também é um privilégio. É um privilégio que deriva do fato dela ser mãe de Deus, né? O fato dela ser mãe de Deus, o fato dela ser a escolhida para ser a mãe de Deus, deu a ela esse privilégio, né, de ter esses milagres ocorrendo na vida dela, né? Então ela foi escolhida por. O que isso explica? Explica porque às vezes a gente fica assim, mas por que com ela? Por que Nossa Senhora teve isso e outras mulheres não? Porque ela é a mãe de Deus. Então ela tem esse privilégio que decorre da missão que ela tem e tem até hoje, né, com cada um de nós. Mãe de Deus e mãe da igreja. Né? Então Maria foi consagrada, reservada para Deus, conformando a sua vontade com a de Deus. O parto virginal e a virgindade perpétua de Maria são sinais dessa consagração, desse serviço sincero e abandono total à sua vontade. Então, a virgindade perpétua é uma demonstração, né, de certa forma exterior, do que acontece dentro do coração de Maria. Maria disse sim à vontade de Deus durante toda a sua vida. Maria dedicou sua vida totalmente a Deus, se conformou à vontade de Deus, se consagrou totalmente àquilo que Deus queria. Abandonou qualquer vontade que ela tivesse para dizer sim sempre a Deus. E por que esse dogma é tão importante para a gente? Porque vendo como Maria disse sim à vontade de Deus, se conformou à vontade de Deus, nós somos chamados também, com uma missão totalmente diferente de Nossa Senhora, obviamente, mas somos chamados também em nosso dia a dia, em nossa vida, nos conformar à vontade de Deus, dizer sim à vontade de Deus, né? E buscar, não as coisas deste mundo, mas as coisas de Deus, as coisas que Deus propõe para cada um. Em cada momento, cada um de nós tem a sua missão, sabe a sua missão. Tá? Então, que a gente possa aprender com a Mãe de Deus, que a gente possa aprender com Nossa Senhora, sempre virgem, né, a seguir a vontade de Deus, a aceitar a vontade de Deus e se conformar à vontade de Deus. Certo? Até o nosso próximo encontro. Um abraço.